parte 3, continuação do livro Quem Nunca Morreu de Amor, de Eduardo Sá. Bora continuar? Bora lá. Com quantas pessoas é que dormimos quando nos deitamos com o nosso amor? Seja quem for que durma ao nosso lado, dentro de nós vivem muito mais pessoas do que imaginamos. Vive a pessoa com quem namoramos pela primeira vez, quando no jardim de infância dávamos voltas e mais voltas só para lhe darmos a mão, quando se fazia um comboio para se ir à casa de banho. E vive aquela a quem, tremelicando, entregámos o primeiro convite da nossa festa de aniversário, depois de chegarmos à escola numa ânsia desmedida, passando por todos até a encontrarmos. E aquela a quem, numa mensagem encriptada, perguntámos: queres namorar comigo? Unicamente porque lhe enviámos uma mensagem que dizia: é na boa irmos amanhã ao cinema? E a pessoa a quem, ofegantes, peganhentos e transpirados, demos a mão no escuro do cinema. E aquela a quem, para surpresa nossa, demos um beijo de olhos fechados, quase de fugida, envergonhados. E uma ou outra por quem tivemos um fraquinho. E aquela com quem travámos conhecimento e depois de um clima especial não restou nada. E aquela com quem de surpresa trocámos 1200 mensagens o dia inteiro e pela noite fora. E aquela diante da qual nos engasgámos todos quando lhe perguntámos se queria andar connosco. E aquelas com quem curtimos, por mais que não tenha acontecido nada além de um toque indecifrável, quando o corpo ardia, como se fosse febre, e as mãos gelavam como se estivesse nos trópicos e no Polo Norte ao mesmo tempo. E a pessoa que depois de ser oficialmente aquela com quem namorávamos, comemorámos de forma solene, como se fossem bodas de prata, quando fizemos o nosso primeiro mês, e aquela com quem ao fim de 6 meses, no dilema de algum abafamento, jantámos fora, sem dizer quase nada, como se fossem bodas de diamante. E mais uma ou outra com quem namorámos. E a nossa melhor amiga, ou o nosso melhor amigo, junto de quem nunca ousámos ir da amizade a preto e branco à amizade colorida. E a pessoa que representava uma espécie de ídolo para o nosso amor e que à custa disso ainda hoje faz uma espécie de urticária no nosso coração. E mais alguém, seguramente. E já agora, alguém com quem aconteceu alguma coisa, depois de algum álcool, e que fez um comentário fora de sítio acerca da forma como amamos, que hoje, por muitas vezes, nos arranha o coração. Contando com a pessoa que hoje temos connosco, que terá dentro de si tantas pessoas como aquelas que nós temos, fica difícil perceber, quando dormimos um com o outro, onde se aninham, entre nós e essa pessoa, todas as pessoas que vivem no meio de um e de outro. Não, o amor não é uma ménage à train de trois. Nem vistas assim as coisas, acaba por ser uma gabiruzice ou uma rebaldaria. Acontece é que ninguém ama do princípio. Ninguém ama sem comparar, sem se contradizer até. E sem esperar que a pessoa que escolhemos para lhe darmos o nosso amor possa ser 33 em 1. Para que também nós possamos ser assim, tudo em um para si. Talvez desta forma fique mais claro como é complexo o amor. Como é impossível acertar no amor à primeira. Como não passa de um slogan a ideia de que não há amor como o primeiro, por mais que a esse amor corresponda a uma primeira vez em que se conjugou o desejo, a paixão e o amor. E como precisamos de muito trabalho para descobrir o amor. É mesmo muito difícil o amor. Mas vamos pôr uma imagem rudimentar nisto tudo para que fique mais claro o amor. Imaginemos um círculo grande que pretende representar o nosso mundo interior. O espaço do nosso coração, digamos assim, que poderá ter uma forma como este. Vou mostrar. Agora imaginemos aquilo que todos sentimos como mais desejável. Proponho que imaginemos que o coração, que o tal círculo representa, será um coração feminino e que para esse efeito deste cálculo estamos a falar de uma relação heterossexual. Se for assim, o nosso grande amor viverá mais ou menos aqui. No centro do nosso coração. Mas como ainda agora vimos, o coração estará mais povoado, assim.
Tudo isto multiplicado muitas vezes. É claro que estou a supor que não merece dúvidas que a pessoa maior representará o nosso amor e que todo o outro trânsito se reparte entre as pessoas que vivem com a nossa conivência dentro de nós e as outras que ora perdem importância, ora a ganham. Surpresa. Não contando, como se compreende, com as pessoas que queremos esquecer e que todavia marcam presença no nosso coração. Aliás, por vezes, quanto mais as queremos esquecer, mais elas parecem ficar maiores, de tanta importância a ganharem. Mas será que a pessoa que hoje ocupa o espaço fundamental dentro de nós começou por ser assim tão importante? Claro que não. Começámos por saber o seu nome e interessar-nos por ela, e ela estava aqui. Depois fomos sabendo as músicas de que gostava, os autores que ia lendo e os gestos que nos surpreendiam, e ela passava para aqui. A seguir trocámos o primeiro beijo, e ela saltou mais para o centro do nosso coração e ficou maior. Depois acertou ao lado numa expectativa romântica que tínhamos em relação a ela e tudo se complicou. Ficou de pernas para o ar, imaginando que estaria numa má onda, trazia umas meias brancas no último fim de semana em que nos procurou, e que ao jantar comeu de boca aberta. Aí tudo se perturbou mais ainda, e as coisas ficaram piores. O nosso coração é grande, mas de tão atento será frágil, talvez. Agora complique só um pouco mais e imagine que o cidadão maior representado a preto é oficialmente o seu amor e que aquele que está representado a cinzento claro menos periférico do que ele é um namorado que perdeu de vista há muito e que, considerando a relação que mantém atualmente, de desilusão em desilusão, reabilitou devagarinho. Por mais que aparentemente vá reparando de fugida noutras pessoas. É natural que, em função disso, comece a deixar de admirar o aftershave do seu amor oficial e que só de imaginar outra pessoa que alimente melhor o seu amor, por mais que com isso lhe traga contraditório, a sua imaginação se transforma no paraíso fiscal das infidelidades. Mas será isso infidelidade? Agora, imagine que, sem querer, claro, e de desencontro em desencontro, as coisas já estão assim. E que de decepção em decepção o seu amor oficial, por mais que viva consigo, já estará aparentemente bem fora do seu coração. Acontece. Repare, quase a terminar aquilo que precisamos de fazer, como quando quem faz um backup num computador pessoal, dá consigo a lembrar-se de muitas pessoas que vivem dentro de si e a compará-las a todas. A comparar os diferentes atributos que lhes reconhece ou que viveu mais de perto com elas. Quase como se fosse uma espécie de passarela. Não. Ao contrário do que possa parecer, quando é assim, isso não significa que anda à procura de alguém perfeito. Mas é verdade que quando cruza dentro de si tantas experiências, o seu coração poderá ser tentado a concluir que depois de tantas interseções, talvez não haja quem o consiga arrebatar, por mais que a sua procura não seja tão determinada como devia. Finalmente imagina o coração do seu amor e a atrapalhada que às vezes tanta experiência de vida e tanta sensibilidade ao mesmo tempo representam. Acredito que o grande problema não é bem com quantas pessoas nos deitamos quando dormimos com o nosso amor. Será mais concluirmos que todos os nossos amores vivem dentro de nós para sempre. Com todo o contraditório que tudo isso nos traz. É que se calhar uma dessas pessoas seria um amante inacreditável. Outra seria de uma sabedoria admirável e outra ainda seria um guerreiro ímpar. E talvez o seu amor oficial não tenha nenhum destes atributos, por mais que depois de todos os pontinhos somados ele saia a ganhar, devagarinho. Se para mais o nosso coração nunca fecha ou se distrai, veja bem como é difícil o amor. Quem disse diante de tudo isto que o amor não parece ser antes a arte do desencontro? Vinícius, que me desculpe, por mais que haja muitos encontros pela vida. Agora, imagine que o seu amor tem quase tudo aquilo que sente que é indispensável para o amar, ou muito mais que isso.
Compreende-se que, a ser assim, o amor seja mais que tudo. E mais ainda, que eu afirmo que a segunda tarefa mais importante de toda a vida é encontrar um grande amor. Mas a primeira, nunca o perder. Para que serve o amor? O amor serve para nos rebelarmos contra os dias em que o coração parece ter de bater obrigatoriamente dentro do peito. E para nos insubordinarmos contra a vida quando ela, vezes demais, não tem como devia a nossa cara e perde a claridade. E para falarmos da falta que nos faz um mundo que sorria para nós. Para que serve o amor? Para que servem as pessoas quando são reais e imaginárias ao mesmo tempo? Para fazerem milagres? Há sempre um milagre quando duas pessoas acreditam naquilo que sentem e creem uma na outra, ao mesmo tempo. O amor é coisa que se faça? A sexualidade ajuda o amor, expande-o, porque é das poucas circunstâncias em que corpo, cabeça e alma estão alinhados. E são tudo em um. E parecem dizer eu e tu ao mesmo tempo. E se formos dois corpos, duas histórias e dois ritmos que se sintonizam numa mesma cumplicidade, então sim, o mundo parece ser 1 mais 1 igual a 1. É mais fácil ser 1 mais 1 igual a 1 na sexualidade ou no amor? À primeira vista é mais fácil na sexualidade, porque as pessoas quando conversam, quando consentem, quando compensam, etc., falam um pouco daquilo que sentem. Logo, a sexualidade pode levar a que o corpo fale melhor do que nós o fazemos com as palavras propriamente ditas. É por isso que muitas relações estão seguras pela sexualidade. Sim, mas nós somos animais que precisamos da palavra para configurar o mundo, para o compreender e para o pensar. Logo, aquilo que segura pode, a certa altura, transformar-se numa espécie de rendimento mínimo garantido para o amor. As pessoas despem-se com dificuldade? Depende. Eu acho que se despem por fora de uma maneira demasiado fácil, muitas vezes, e por dentro vivem de coração abotoado até ao último botão. A mim parece-me que quanto mais é difícil alguém despir-se por dentro, mais se despe por fora, de forma impulsiva. É claro que sempre que duas pessoas se despem por dentro e por fora uma para a outra, mais perto podem estar de descobrir o amor. Ter sexo e fazer amor é a mesma coisa? Não. Ter sexo é masturbar-nos em presença de outra pessoa. Fazer amor é partirmos dos nossos corpos para chegarmos às nossas almas. O amor é coisa que se faça? Nem. Fazer amor é uma forma de dar a entender que somos operários do amor, que temos de trabalhar para ele, que temos de o estimar e cuidar. Se for assim, a resposta é sim. Se fazer amor é uma forma de iludir os desencontros de todos os dias com uma febre de sábado à noite, não. Claro. Se namoramos tão pouco, como é que seria de esperar que nos sintamos amados? Não seria, nem pode ser. Sem namoro, não há amor. Amar é ser amável ou ser amante? Amar é ser amável ou ser amante? É ser amável e ser amante e amoroso e amador. Amar é ser-se amado e é amar ao mesmo tempo. João e Esmeralda. Olá, João. Lembras-te de mim? Eu estava no meio do maior tornado da minha vida. Acabava de regressar a Portugal porque o meu pai tinha morrido. Se não fosse isso, mantinha a mesma relação que tinha por mais que estivesse para a ter terminado muitas vezes. De um momento para o outro fiquei desamparada. Talvez só mesmo a dor nos faça crescer, sabe? Até atravessarmos as nossas dores, somos capazes de tudo ou de quase tudo. Imaginamos nós. E de um momento para o outro fica ao quase nada. Levamos a vida inteira em bicos de pés. Longo silêncio. Se não tem sido a morte do meu pai, eu teria continuado presa à minha vida americana. Às vezes precisamos de estar muito tristes para descobrir que somos só minimamente felizes. E que isso não chega. E como toda a gente que se sente sozinha, esgravatei no meu coração e lembrei-me do João. Reconheço que ele sempre foi estranho. Era contido, tímido, murmurava muito mais do que falava, mas tinha um olhar bondoso, tal como eu me lembrava dele, claro. É verdade que às vezes as pessoas existem em nós de uma forma que tem pouco a ver com elas.
são uma invenção da nossa parte, digamos assim. Não fica muito claro se são elas em nós ou nós no seu olhar. Mas um olhar bondoso era aquilo que me passou a fazer falta. E por que não? Pensei ligar. Pegou no telefone, fez a sua melhor voz e... não era capaz. Hesitei durante muito tempo naquilo que lhe queria dizer. E enviei-lhe uma mensagem. Olá, João, lembras-te de mim? O embaraço torna-nos a todos muito previsíveis, não é? Não, o medo, o pavor, talvez. E a ideia de que, à escala do universo, somos uma partícula dispensável, vagueando pelo espaço. Se bem que não estar só e estar acompanhado não seja bem a mesma coisa, Esmeralda. Não é, mas sempre que estamos desamparados, uma breve mensagem chega. E o João respondeu, sim, de seguida. Disse, e podia esquecer-me. Depois lembrou-me que não tinha tempo para mim, por agora, mais ou menos assim. Eu percebi porquê e ficou em silêncio nas semanas seguintes. Às vezes, recordarem-se de nós pode não ser o mais importante. Não se esquecerem, sim. Amar ou olhar para trás? Porquê é que sempre que nos falta o amor suspiramos pela nossa mãe? Porque, depois dela, talvez tenham faltado outras relações em que nos tenhamos sentido amados. Ora, eu acho que quando amamos a olhar para trás não falamos do amor, falamos da saudade. E a saudade não é amiga da felicidade. É uma forma de dizermos, por mais que todas as outras experiências nos deem argumentos para não duvidar do amor, que sempre que nos asseguramos que já fomos amados por alguém, então sim, ao contrário daquilo que nos dão a entender, talvez a falta de jeito para o amor não seja unicamente nossa. Mas, seja como for, amar ou olhar para trás é uma forma um bocadinho batuteira de amar. Não que seja proibido procurar nas relações que já vivemos o sentido de um amor que hoje vivamos. Nem que o amor tenha de ser uma saudade do futuro. Não. Mas não trazendo com ele uma paixão pelo futuro, o amor talvez não seja amor. Viver para amar. O amor não é uma memória. Não pode ser. É muito mais uma fé de futuro. Mas seja como for, há quem viva para amar. Às vezes eu reconheço essa qualidade é incomparavelmente muito mais assumida pelas mulheres. Não que isso sejam trocos para os homens, mas parece que isso de se dedicarem sobre todas as coisas a um amor parece tirar-lhes o ar guerreiro e dar-lhes mesmo uma aura efeminada, que para muitos parece manchar o seu sex appeal. E, no entanto, quando vivemos para amar, ganhamos vida. A vida em rigor. Muitas vezes dou comigo a perguntar, no meio do pequeno almoço de verão, por exemplo, quando era suposto que as pessoas estivessem de férias, sem limites de tempo e sem filas no trânsito, como é possível ser-se zangado e bem amado ao mesmo tempo? Não é estar-se zangado, é ser-se zangado. Não é. É claro que são estas mesmas pessoas que na mesa ao lado da minha disputam entre si, numa espécie de as minhas viagens são melhores do que as tuas, os últimos destinos turísticos onde estiveram. E os resultados escolares de um dos filhos, e a marca do carro, claro. A vaidade é a melhor amiga da infelicidade. Essa é a verdade. É por isso que quem viva para amar deve estar viva. Porque amar e viver, feitas as contas, são da mesma família. E quem ame nas folgas dos dias acha o amor uma espécie de tédio que não se deseja nem aos melhores amigos. Quem vive para amar sente-se lindo se o acharem lindo. Quem ama nas folgas dos dias gosta mais da forma como o desejam, o admiram ou até o amam do que dessa pessoa. Mas feitas as contas, também é só um pormenor. Quem vive para amar sente por quem ama. E porque existe um sente-me em ti, pensa por mim e fala por nós, sabe o retorno do seu amor. Quem ama nas folgas dos dias não descobriu ainda a diferença entre dizer que nos ama e saber amar-nos. E melindra-se e arrufa-se quando dizemos que há uma longa diferença entre aquilo que nos dizem sobre o amor e sentirmos que são capazes de nos amar. Quem vive para amar, ama para chegar ao sempre. Quem ama nas folgas dos dias vive num tenho estado muito ocupado. Ocupado demais, digo eu. Quer para amar como para viver. Quem vive para amar não tem pressa. Quem ama nas folgas dos dias não tem tempo. Afinal, há só um detalhe que nos separa a vida da morte.
Não há ciúme em quem não ame. Eu devo ser estranha. Fui eu que me quis separar. A nossa relação estava um tédio pegado. E agora só falo dele e as minhas amigas já não suportam ver-me a chorar. Sei que me vai dizer que isto é doentio, mas passa a vida a ver o Facebook dele. Eu não me importo que ele namore outra vez, mas só depois de mim. Não há ciúme em quem não ame. E ciúme em quem de tanto esperar não deixe, sobretudo, de ter ciúme por não amar. Mas às vezes o pior ciúme é aquele que se tem por um amor que se não teve. Por que é que a todas as pessoas que amamos havemos de chamar bebê? Será que todo o amor para ser amor tem de ser piegas? E que para ser amor, sempre que lhe falamos, temos de lhes tirar os R's de vez em quando e dizer eu quero, em vez de quero? Quero. E que para ser amor um dos dois deve acabar a chamar ao outro bebê, meu doce, fofinho, amor lindo e coisas assim. Será que, exemplo das cartas de amor, o amor para ser amor deve ser ridículo? É verdade que chamar bebê ao nosso amor não significa que com isso se suponha que ele seja menos, ainda, do que seria se fosse uma criança. Mas exige a dedicação, a delicadeza e a atenção em tudo semelhantes às que se sentem quando se tem um bebê. Talvez seja para isso, acho eu, que no fogo da paixão haja quem chame bebê ao seu amor, para que depois passe para um diminutivo. Serve para diminuir a distância, claro, do género Lili em vez de Liliana, P no lugar de Pedro ou Ni para encurtar Nicolau. Menos quando uma pessoa se zanga ou precisa de chegar a um patamar do género precisamos de conversar. Aí os diminutivos fazem uma retirada sabática, digamos assim. E se o tal Pedro for António, Pedro assim será. Numa versão mais sincopada, António Pedro. Os pontos de exclamação fazem toda a diferença. Por outras palavras, não há P que o salve. Claro. Este grande privilégio de se diminuir as distâncias e ficarmos mais perto de quem faz parte do nosso coração parece sofrer, muitas vezes, uma erosão muito semelhante àquela que se dá quando se adormece. Quando a paixão está cheia de claridade e sem nuvens demais, os apaixonados deitam-se ao mesmo tempo, despedem-se antes de adormecer, mimam-se com um âmbito muito e dormem virados um para o outro de mãos dadas. Quando a bruma os assola, o sofá da sala acolhe a primeira parte do sono de um deles. E dormem de costas, e o bebê já não é bebê, nem Ni, nem Li, e não há uma qualquer cumplicidade mais ou menos secreta de um casal que dê espaço a um petit nome açucarado e carinhoso, do género bombom, ou mais ou menos assim. Às vezes vai-se por ali abaixo e muito para lá do António Pedro há quem chega ao Silva. Mas quem é o Silva? Perguntamos nós. Sorriso envergonhado. O meu marido? Ah, claro. E há também quem trata o seu presumível amor por o meu marido. Mas por... Aliás, desculpem. Há também quem trata o seu presumível amor não por o meu marido, mas por o marido. O que esvaído o sentimento de posse lhe dá uma aragem mais próxima do absoluto que vende bem, pode ser até lisonjeante. Mas não é nem P, nem Li, lá está. E reconheço, falta-lhe um je ne sais quoi que chamar-lhe bebê certamente lhe traria. Até porque há cada bebê por aí. João e Esmeralda. O amor tem de ter um não sei quê, comovente, de ridículo. Era o mês de agosto, como todos os outros. João chegou a casa. Murmurou um breve olá quando passou pela Conceição. E depois de olhar para o relógio, despiu o fato de engenheiro, vestiu uma t-shirt desbotada, que já fora laranja. Do culo original sobravam 2 letras. Pegou nos primeiros calções largueirões que lhe chegaram às mãos. Brancos, por sinal. Calçou umas sapatilhas pretas, já abertas de lado. Deixou ficar as meias azuis. E pegou na bicicleta para ir de Matosinhos até à Foz, como faz quase todos os dias. Há alturas na vida em que tudo é consistentemente enfadonho. Tudo nos engonha. Não fosse a bicicleta e os dias de João Anacleto seriam nada. Zero, coisa nenhuma. Deu um pequeno solavanco, saltou para cima dela e foi pedalando, pachorrento, olhando para o mar, ali ao lado.
Entretanto, na avenida, os carros passavam no seu frenesi habitual. Grande urso! Chamou alguém depois de buzinar ao motorista de uma Bedford verde azeitona de museu, com um trabalhar que fazia prever que se ia desmantelar a qualquer momento e que ia arrastando consigo o trânsito todo. Naquele dia tinha decidido fazer uma espécie de gincana por entre as árvores. A sério que não te esqueceste como é que se brinca, João Anacleto? Disse entre dentes para si mesmo, enquanto evitava uma raiz e fazia uma tangente ou outra a alguns corajosos que iam passando por ele, compenetrados, fazendo o seu jogging de todos os dias. Foi andando por ali. Parou, entretanto, junto à pérgola da Foz. Uns brasileiros pediram-lhe que batesse uma foto, por gentileza. Ele sorriu com gentileza. Pousou o pé, pediu-lhes que rissem. Eles fizeram-no, para sua surpresa, sem qualquer custo. E quando se começou a afastar, a corrente da bicicleta prendeu. Ele insistiu, ela rangeu. Ele insistiu outra vez. E ela saltou. Encolheu os ombros e acreditou que tudo se resolvia em pouco tempo. Parou. Virou a bicicleta com os pneus para cima e tentou pôr a corrente ressequida a funcionar. Mas ela tinha-se rendido, partiu-se. Morreu ali, ponto final. Percebeu que fazer os seus passeios de fim de tarde nem sempre representava uma atitude das mais avisadas. Baixou-se um pouco mais e, sem como nem porquê, os calções brancos prenderam-se no travão da bicicleta e rasgaram-se na perna direita. Os calções deixaram de ser largueirões e tornaram-se numa espécie de saia, na qual se viam boxers verde alface da Boss, o que o deixou cheio de vergonha. Hoje não é o teu dia de sorte, disse-lhe uma voz luminosa de mulher atrás de si. Olhou envergonhado. Ao seu lado, uma bicicleta verde-água, com um selim de couro e com um ar retro. Tinha, entretanto, a Esmeralda, ela própria, a mesma a quem não devolvia as mensagens há um horror de tempo, vestida impecavelmente branco, com umas sapatilhas rosa-choque a rir-se para ele. Está a rir-se de mim, pensou ele, já vermelhíssimo, querendo fugir dali. Não, deixa estar, isto resolve-se, disse-lhe sem um olá, rasgado, ou um Esmeralda, sorridente de espanto. Passou a mão levemente pela testa, tentando conter o suor que se esgueirava. Entretanto, ela ria-se imenso, deixando-o cada vez mais embaraçado, gelou. E aí sim, sem exclamação nenhuma, cumprimentou-a de forma deslavada. Esmeralda. Eu própria sim, sem sequer parecer surpreendida pelo tom a que tungstênio do cumprimento. Tu estás muito melhor, disse-lhe admirando, com a testa cheia de óleo, a rir com a aragem de uma ligeira vingançazinha atravessando a voz. E uma saia branca no lugar dos calções, pensou. Escondeu a saia branca. Tentou atabalhoado limpar a testa com a mão esquerda. Ela percebeu o embaraço. Pegou num lenço de papel que tinha nos calções justos e entregou-lhe. Agradeceu, tremelicando. E tentou não se desfazer, enquanto esfregava a testa como se o lenço fosse uma lixadora ou qualquer coisa assim. Posso ajudar? Perguntou a Esmeralda. Não vale a pena. Ela pegou no lenço e limpou de forma delicada a sua testa. Obrigado por me dares ouvidos, disse ele, sempre calado. Podia estar melhor, justificou-se. Deixa lá, balbuciou. Estendeu-lhe a mão para o ajudar a levantar-se. O meu nome é Esmeralda, disse, fazendo de conta que lhe estendia a mão e se apresentava. João Anacleto retribuiu o cumprimento. Para os amigos. Tungstênio, não? Estás parvo ou quê? E calou-se. Recuou com a mão, justificando-se o óleo. Ela sorriu. Ias dizer-me que os teus amigos te chamam? João, só João, respondeu atamancado. Acho que vais precisar de levar a bicicleta à mão, João. Disse que sim, unicamente com a cabeça. Virou a bicicleta e propôs continuar até à Foz, sem perceber porquê. Para onde é que vais com a tua bicicleta, João? A parte nenhuma, respondeu numa aflição. Afinal, desde há muito, ele era bom a ir a parte nenhuma. Depois pensou melhor e respondeu. E num impulso, sem perceber porquê, entarameladamente adiantou. A Nova Iorque. Ela sorriu com ternura. E quando tencionas lá chegar? De surpresa até para si. A qualquer momento? E o seu olhar, não contando com o óleo, tinha ganho alguma luz. Se passar na fronteira, de saia, claro. Ela riu com a ideia e passou a gostar dele aí. É engraçado que alguém nos faça sentir especial só porque somos ridículos, pensou. E nesse dia, contrariamente a tudo o que podia ter previsto, chegou a casa já era noite, mas feliz, com a sensação de ter um fraquinho pela Esmeralda também. Não fosse ele um bocadinho tungstênio e teria tido nesse dia só para si a convicção de que o amor, para ser amor, tem de ter um não sei quê, comovente, de ridículo. E
ficamos por aqui, por agora, com a garantia, porém, e fica prometido, que é para continuar. Tchau, amigos. Obrigada pela vossa atenção.